Pois bem, o deputado quer que uma placa seja instalada nas escolas, que os alunos sejam estimulados a filmar e denunciar os seus professores, que temas como educação sexual, respeito às diferenças, formação política e diversidade de gênero não sejam debatidos em salas de aula. Deputados, eu quero trazer aqui um fato muito importante. Nós estamos em pleno século XXI. Nosso nobre deputado citou agora, estamos no século XXI, no ano 2020, agora estamos, mas continuamos protegendo o nosso bem maior, que é a família. Respeito à opinião, mas essa é a nossa opinião. Eu peço voto favorável. Parabéns aos bolsonaros que aqui vieram defender o Brasil verde e amarelo. Parabéns, sejam todos bem-vindos. Também aos que nos acompanham pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Bem, o tema hoje não podia ser outro, né? É o Escola Sem Partido. O incrível que eu estou nesse projeto há 3 anos. Eu posso dizer que eu conheço muito desse projeto, muito mais do que novos deputados que aqui chegaram agora. Então, o que eu ouvi do colega, deputado Goura, não tem nenhum sentido, nenhum fundamento, nenhum cabimento. O projeto é 100% constitucional. O projeto que foi suspenso pelo Supremo, do projeto de... Eu peço, por favor, às galerias... Olha, levantar cartaz não há nenhum problema. Não quero que vocês fiquem aqui se excedendo, né, nos gritos em relação às falas dos senhores deputados. Apenas isso. Cartaz não há nenhum problema, não tem nada ofensivo aqui. Presidente, eu quando vejo alguém dizer que um projeto é projeto de ódio, que absurdo. Ódio é o que a gente vê nessa casa aqui, quando a esquerda está reunida, que não deixa a gente falar. A direita respeita. A direita respeita. A esquerda não respeita ninguém. Eles não podem ouvir o contrário. Esse sim é movimento de ódio, de não aceitar o contrário. É um absurdo. A democracia que eles pregam não existe. Tanto é que o comunismo foi o regime que mais matou no mundo inteiro. É essa bandeira que eles carregam. A bandeira com a foice é do comunismo. Incrível. Olha, eu reitero novamente, por favor. Gente, vamos fazer um acordo. Nós estamos respeitando o posicionamento de cada um. Deixe os deputados se manifestarem. O plenário será soberano. Vocês têm que respeitar, isso aqui é de berço, de dentro da escola. O respeito de dar-se dentro da escola. Vamos ouvir, por favor. Quem quer se manifestar contrário e virar as costas, pode virar. Mas deixa o deputado falar. Presidente, só peço a permissão. Só para que o senhor reveja o meu tempo, porque eu pedi 2 minutos aqui. E vamos acrescentar que eu não tenho pressa para sair daqui hoje. Tá? Bem, esse projeto, ele visa apenas colocar os pingos nos is. Ele visa apenas proibir as malditas ideologias, seja de gênero, partidária, religiosa. Nunca houve, em tempo algum, ideologias em colégio. Nunca. Isso é coisa do governo de esquerda que implantou isso aqui a nível nacional. Lá no Foro de São Paulo que implantaram essa pouca vergonha. Veja no que deu, veja a educação brasileira a que ponto chegou hoje. Vem caindo a cada dia a qualidade do ensino. Vem desvirtuando os alunos, veja as universidades, todas pichadas, balbúrdia, enfim, movimento qualquer movimento contrário, o pessoal fica pelado. Isso não era assim antigamente. O que muito me admira ainda é professores. Eu quero que filme a falta de educação dos professores. Esses se chamam educadores. Mas esses não representam a maioria. Esses representam uma minoria ligada ao PP Sindicato.
Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Presidente, eu tenho 3 minutos, tá? Porque o senhor falou muito, eu fui interrompido. Não tem cabimento isso. Quando o deputado da esquerda falou, eles deixam falar. Não, eu Eu tenho deputado, 3 minutos aqui e se interrompeu, peço mais minutos. Deputado Ricardo Arruda, Vossa Excelência vai ter ainda o tempo para encaminhar na hora do processo de votação. Eu Eu vou sei pedir disso, para mas- concluir, senão eu vou ter que abrir precedente a todos. Não. 1 minuto para Não, concluir. você não tem que abrir precedentes, não. Por favor, as galerias, eu vou pedir mais uma vez sob pena de esvaziar as galerias. Vou esvaziar as galerias. Ou vocês nos respeitam, eu vou pedir aos seguranças que esvaziem as galerias. Eu vou dar o último recado. E eu vou observar aqui quem inicia o processo aí em cima. E vou determinar a retirada. Limitar previamente a liberdade de ensinar do professor por meio de restrições e proibições desarrazoadas fere a liberdade de ensino. Este é o nosso pensamento, este é o desejo nosso neste projeto, falando primeiro da parte legal, que eu chamaria de constitucionalidade. Eu sei que vem um deputado aqui e fala que o projeto é constitucional, outro pode falar que é inconstitucional. Eu estou lendo que o relatório diz com relação aos dados da Constituição. Então não sou eu que estou falando, é a legalidade. Olha, senhora de amarelo aí, por favor. Ou você se comporta, eu vou retirar agora. Por favor, segurança. Por favor. A primeira manifestação, a senhora está fora da galeria. Agora eu vou falar. Por favor, segurança, aquele senhor lá de verde pode, com toda a calma, retirar da galeria. Aí Agora eu vou falar- Na esquerda não vão tirar também, Traian? Tira Presidente, também. eu estou tendo Só tira da dificuldade direita, aqui, que é presidente. isso? Ó, meu tempo aqui, ó. Ah, que barbaridade. Deputado, eu estou pedindo respeito aqui dentro, independente de quem for falar. Seja do lado a favor ou contrário. Se exceder, eu vou tirar sim das galerias. Do outro lado também, deputado do Carmo. Vossa Excelência sabe que eu sei exercer autoridade. Eu sei exercer autoridade. Da mesma forma, do outro lado se manifestar, eu vou retirar da galeria. Presidente, eu fui prejudicado aqui em 46 segundos, eu fiz a conta. Pois não, vou recuperar seu tempo. No mérito, agora eu vou falar sobre o mérito do projeto. Presidente, eu não sei por que acontece com esse estilo de querer forçar as pessoas a fazer o que as pessoas querem ou o que eles querem. Não é assim. Numa democracia, a gente tem que respeitar o deputado que está aqui falando. Eu respeitei Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, me respeite. Me respeite! Me respeite! Eu estou respeitando a Vossa Excelência. Me respeite! Não é porque o senhor vem aqui gritar aqui, o senhor está achando que eu tenho medo. Não tenho medo! Não, senhor! O senhor respeite! Deputado Ricardo, assegura a palavra ao orador, por favor. Tem alguma escola no Paraná, alguma universidade do Estado, que tem partido? Não tem. As nossas escolas, as nossas universidades do Estado do Paraná, eu garanto, não tem nenhuma escola, nenhuma universidade aqui que adota um determinado partido. Não tem. É mentira. Por favor. É mentira. Por favor. É mentira de Deputado. quem alega que as nossas escolas têm partido. Se fosse assim, elegeria só deputados daquele partido que as escolas defendessem. E aqui é plural. 54 deputados eleitos em diversos partidos. O governador do estado é eleito independente do partido dele. O presidente da República se elege no Brasil e no Paraná, independe da vontade das escolas. Porque, observe, que é falso esse discurso. É para enrolar pessoas inocentes que acabam virando defensores de um projeto
que vai atrapalhar as nossas escolas, as nossas universidades. Também vamos olhar que as nossas escolas, elas são protetoras dos nossos estudantes. São protetoras. Os nossos pais, que mandam as escolas para a rede estadual, que eu conheço todas as nossas escolas, não tem nenhuma escola no nosso estado que abusa das nossas crianças. É mentira. Eu desafio. Olha, quem é a pessoa que está aí criando o problema de novo? Eu desafio. Pode retirar a senhora de amarelo. A ordem é a ordem. Eu desafio. Aqui a regra é a ordem. Com respeito, pode retirar a senhora de amarelo. Eu desafio. Deputado, eu alguém. estou estabelecendo uma ordem aqui. Eu estou pedindo a tempo. Aplauso é uma coisa, a outra é agressão. Alguém trazer provas de que uma escola no estado do Paraná, uma universidade, está abusando de algum estudante. Ao contrário, as nossas escolas, para muitas crianças, Agora, por favor, o único refúgio. por favor, eu peço silêncio aí nas galerias. Você de boné. Você de boné. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Por favor, respeito nas galerias. Pela ordem, deputado Amaro. O senhor pode, por gentileza, pedir para o rapaz de boné se retirar, porque ele veio aqui e derrubou a Peço bandeira. esse cidadão de boné que O de a nossa boné segurança se retire, por do favor. plenário também, das galerias. Isso. Que aqui eu estou observando quem está agitando. Olha, respeito é dos dois lados. Então vamos seguir a regra. Essa é uma votação complicada, que assim, se eu votar a favor do projeto, vou desagradar muita gente. E se eu votar contra o projeto, também vou desagradar muita gente. Então a única coisa que me dá tranquilidade é que nós não somos eleitos para agradar. Eu fui eleito para defender o que eu acredito ser o correto e o melhor para a sociedade. Claro que estudei muito o projeto, fiz muita reflexão e pedi discernimento em oração. Mas assim, do ponto de vista de simbolismo que se construiu em torno desse projeto, do ponto de vista de conceitos e valores, é absolutamente natural, deputado Marcel Micheleto, que eu vote a favor do projeto. Portanto, meu voto deveria falar agora só a favor do projeto, mas não tem portanto nesse momento. Tem uns poréns, tem uns contudos, tem todavia. Para começar o seguinte, é interessante que se construiu em torno desse projeto uma ideia maniqueísta, totalmente. De que quem vota a favor do projeto é de direita e é do bem. E quem vota contra o projeto é de esquerda e é do mal. Né? E aí, já há um rótulo, então, pré-estabelecido, um estereótipo para quem votar. Ou você é uma coisa ou você é outra, não tem meio termo. E aí sim, o principal, presidente. Esse projeto é absolutamente inconstitucional. Vou repetir. Projeto, deputado Soldado Adriano, na nossa avaliação, é absolutamente inconstitucional. E eu, como legislador, e com base no juramento que fiz, deputado Artagão, quando tomei posse como policial federal, eu tenho o dever de defender a lei e defender a Constituição. E não tem como ser mais claro do que o que diz o artigo 22, no seu inciso 24. Compete exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Como que pode ser mais claro do que isso? Então, digo o seguinte, eu não vou guardar comigo, senhor presidente, a lembrança, deputado Romanelli, de ter sido covarde nessa tarde, de ter optado pelo voto fácil, pelo discurso do voto mais fácil. Não vou optar pela conveniência. Por favor, para concluir. Meu voto é contrário ao projeto. Ok. Eu entendo, senhor presidente e senhores deputados, que o projeto é totalmente inconstitucional. E eu, quando
jurei a Constituição e aqui também tomei posse e fui diplomado, como todos os senhores, deputado Homero, Vossa Excelência que é advogado, uma das coisas que nós juramos fazer é respeitar a Constituição. Seguir a Constituição e defender a Constituição. E aí eu me pergunto, a Constituição não é um semanário. Ela tem regras. Desde 1988, a nossa Constituição prevê, por exemplo, liberdade de cátedra. E o projeto inibe a liberdade de cátedra. O projeto diz, no seu início, que haverá, no seu artigo 2º, o poder público não se miscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem de questões de gênero. E aí segue. Nos artigos seguintes, senhores deputados, um dos artigos que eu julgo insuperável na sua inconstitucionalidade, senhores deputados, e Vossas Excelências estão com o projeto, o deputado Amabel tem o projeto, leu o projeto, certamente a sua assessoria leu o projeto. Veja o artigo 6º, depois disso que eu acabei de ler. O que diz o artigo 6º? O disposto nessa lei aplica-se no que couber. As políticas e planos educacionais estaduais, nós não podemos legislar sobre o sistema educacional, não compete à Assembleia Legislativa do Paraná ou de qualquer estado dizer como, quando e de que forma serão feitos os planos educacionais. Felizmente, não compete aos deputados fazerem isso. Quando eu ouço falar que o debate é proibido na sala de aula, que estão colocando mordaça em professores, é exatamente o contrário o que o projeto fala e o que a nossa Constituição Federal determina. É o pluralismo de ideias. O debate será ampliado na sala de aula. Liberdade de aprender. A liberdade de ensinar. O professor tem a liberdade de ensinar. Porém, o que esse projeto prevê é que ele não ensine somente aquilo que quer, aquilo que lhe apraz, mas aquilo que está dentro do currículo escolar, na sua matéria, e ele deve se ater a isso, em respeito aos pais, em respeito aos professores. O professor não tem a liberdade de ensinar aquilo que quer, fazer da sala de aula um ambiente, muitas vezes, de desrespeito para os alunos. Senhores, senhoras, aonde está a proibição aqui, deputada Anibélia? Aonde está aquilo que diz que o professor tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? Pelo contrário, nós queremos que os nossos educadores, e louvamos aos nossos educadores, possam exercer a sua profissão com toda segurança, garantias, direitos e imparcialidade, apresentando todas as teorias. Presidente, eu concluo dizendo, senhores professores, aqueles que levantam os cartazes, e eu respeito a profissão e a manifestação de cada um dos senhores. Existe no ensino que aprendemos, deputado Romanelli, a teoria da evolução. Teoria da evolução. A teoria da evolução diz que nós viemos de uma evolução dos macacos. Por favor. E eu, em determinada ocasião nesta casa, apresentei um projeto, na mesma linha do que discutimos aqui. Se pode e deve ser discutido a teoria da evolução na grade curricular das nossas escolas, por que não a teoria da criação? Por que não a teoria da criação? É isso que diz este projeto. Teoria da evolução, teoria da criação. Esquerda, direita, teoria do Marx e assim por diante.
que nós possamos estudar, não ser doutrinados, que nós possamos aprender, não ser oprimidos. Esta é a Constituição Federal. Todos nós, quando assumimos o mandato, prometemos cumpri-la e defendê-la. E é o que eu vim fazer aqui hoje, dessa tribuna. Mas essa questão da doutrinação é uma falácia, é um tigre de papel. No mundo real ele não acontece. E eu quero aqui dizer às senhoras e senhores que a escola, minha gente, a escola tem sido a última fronteira do problema grave que ronda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. O problema grave do suicídio entre adolescentes e crianças até, segundo a própria ministra Damares disse recentemente. O problema grave, que só quem é professor sabe, da automutilação de meninas e meninos que se automutilam nos banheiros das escolas, num fenômeno que não se consegue determinar por quê. Olha, minha gente, se não é na escola que nós vamos enfrentar esse problema, aonde será? Será na omissão? Fazer de conta que não existe o problema? Ao mesmo tempo, quero dizer o seguinte, a Constituição Federal é flagrantemente inconstitucional, na medida que é competência privativa da União tratar sobre diretrizes e bases da educação. O Estado não tem poder suplementar de legislar sobre essa matéria. Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, quiser tratar desse tema, ele tem que enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, alterando dispositivos da nossa Carta Magna. São muitos artigos que teriam que ser alterados, mas... Senhores deputados, vou encerrar a votação. Votação encerrada. 21 sim, 27 não. Está rejeitado o projeto.